Amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento maravilhoso que hoje virá através do livro Pão Nosso, do Chico. Se você tiver esse livro, por favor, pode apanhar esse livro e abra no capítulo 93. Eu abri aqui ao acaso, caiu nesse capítulo, que o Emmanuel dá o título de O Evangelho e a Mulher. Então, vamos ver qual é a relação que existe entre o Evangelho e a mulher. Começa, antes de Emmanuel falar, ele vai se basear fundamentado numa passagem bíblica que está em Paulo, que é de Paulo, que está em Efésios. Efésios, capítulo 5, do versículo 28. Efésios, consulte a Bíblia, Efésios, capítulo 5, do versículo 28. Paulo de Tarso fala para Efésios. Pegue o livro Pão Nosso, abra lá no capítulo 93. Lá você irá encontrar essa passagem bíblica que nos diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eis aí a responsabilidade que cabe ao homem. Amar a mulher como a si mesmo. Tá vendo, pessoal? Isso é muito, muito profundo, né? Porque o homem, ele não pode... Qualquer coisa que ele fizer que contraria a mulher, ele está fazendo para ele mesmo. E ele vai colher o que plantar. Todo o bem que ele fizer para a mulher, o primeiro que vai receber vai ser ele e, consequentemente, toda a família, todos os filhos, todos que estiverem morando na casa, porque a luz de uma casa é a mulher. Enfim, vamos ver o que Emmanuel fala sobre essa passagem bíblica que está em Efésios, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Olha só, muita gente falava que o Paulo de Tarso ele era severo com as mulheres, né? Olha o que ele fala. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Paulo de Tarso não era brincadeira, não. Ele era muito austero, sério, comprometido com a doutrina de Jesus, com as leis. Ele era doutor da lei, não é? Aí ele continua: poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que eles dizem respeito. Olha o que ele fez pela mulher. Tá vendo? Olha o que ele fala aqui, eu vou repetir. Poucos discípulos. Então, muitos daqueles apóstolos e muitos discípulos não repararam na energia das palavras de Paulo de Tarso, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Aí ele continua, Emmanuel continua: com Jesus começou o legítimo feminismo. Olha, o feminismo começou com Jesus. O legítimo. Hoje tem umas passeatas aí, mas é tudo para se conseguir uma liberdade, que não é liberdade, é libertinagem. Mas a verdadeira emancipação, o verdadeiro feminismo começou com Jesus. Então, vamos repetir o que Emmanuel fala. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça no coração diretrizes superiores e santificantes. Então não é um feminismo que a pessoa sai em passeata pela Avenida Paulista, em tudo quanto é lugar, reivindicando direitos
que é libertinagem. Não, não é isso. O feminismo que Jesus levantou a bandeira, não é? Foi aquele que está inserido nos corações e nas diretrizes superiores e santificantes, que já nasce com a própria mulher. Isso aí, no seu interior. Aí ele continua, nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais os do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Então, antes de Jesus, na época das leis dos judeus, mulher não passava de uma mercadoria, que era condenada ao cativeiro. Ela era uma prisioneira. Aí ele continua, vultos eminentes, quais Davi e Salomão não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. Então, pessoal, nem Davi, que era um espírito mais evoluído, e nem Salomão escapou da cultura da época, de escravizar a mulher, da tradição da época de diminuir a mulher. Nem Salomão nem Davi. Eles continuaram ratificando o erro que a tradição da população fazia. Menosprezaram a mulher. Olha só, eu não sabia disso. Davi e Salomão. Quem diria que Davi faria isso? Muito bem. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Tá vendo? Nele, no Evangelho, a gente vê a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Maria Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, Maria e Marta, não é? O espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Então, Maria Madalena, Marta, Maria, não é? Todas acompanharam destemidamente, arrojadamente, Jesus até o último suspiro. Não abandonaram Jesus. Foram leais, fervorosas, não se acovardaram. Aí ele continua, desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Então, Paulo de Tarso deu continuidade e consolidou, não é? A importância da mulher, não é? Na humanidade. Aí ele continua, apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Essa foi, não é, a verdade absoluta que Paulo de Tarso passou, não é, para todos que dele recorreram. O verdadeiro entendimento, a verdadeira compreensão que todos nós temos que ter perante a mulher, entendendo que ela é tão igual quanto o homem. Muito bem, ficou aí para nossa reflexão, o Evangelho e a mulher. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.